Eu tive recentemente num salão, né, fazendo umas fotos, com telão de LED. Se você entrar é um salão, ele se chama Hollywood, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. E tem muitos fotógrafos que erram justamente a mesma coisa. No fundo, tem umas escadas subindo, né? E no fundo tem o famoso telão de LED. Eu falei, pô, começou na fotografia, mas eu me lembro de o Kunst ter falado alguma coisa sobre fotografar com telão de LED no fundo. E eu fiquei na hora ali, todas as fotos que eu tirava do casal, aparecia a linhazinha do telão de LED. Aí eu falei, poxa, não é possível, será que só eu que faço isso? E entrei no Instagram do salão. E vi que é um erro bem comum de muitos fotógrafos, porque sempre aparece o mesmo erro que aconteceu comigo, ou até pior, né? Às vezes o erro menor é passar só a linhazinha de LED. Aí eu falei, pô, assim que eu tiver uma oportunidade, eu vou perguntar ao Kunst, que eu me lembro de ter visto alguma coisa você falando, mas acabei não dando muita ideia, pensando que, isso nunca vai acontecer comigo. Aconteceu, exclusivamente. Aí a gente vê a importância de tudo que for dica pegar e anotar, porque um dia a gente vai passar por isso. Aí eu queria saber aí o que você tem de dica aí para passar sobre isso aí. Eu acho que não é só programa meu, quanto muitos fotógrafos que tá ali passam por isso, né? Total. Então, esse é o problema de não ter o domínio técnico do seu equipamento, né? E nem das áreas. Então, assim, cara, isso é básico do básico do básico do básico. Do básico do básico do básico do básico. Assim, primeiras aulas de fotografia que você deveria ter, se você começa a estudar fotografia, é entender o que é o ISO, o que é a abertura e o que é a velocidade. Assim, é mais ou menos saber o que é o volante, o freio e o acelerador do seu carro, né? Basicamente. E o que acontece? A frequência do telão muda e cada um tem uma frequência, uma velocidade diferente. Então, o que acontece? Normalmente, a frequência não é tão rápida, é mais ou menos como a luz de fluorescente. O que acontece com o telão, também acontece com a luz de fluorescente, também acontece com aquelas televisões de tubo antigamente, que são o quê? A velocidade, né, de transmissão, a frequência, não sei falar tecnicamente isso, não é muito alta. Então, se você fotografa com uma velocidade muito alta, você acaba que fotografa o tempo da sua câmera, de abrir e fechar o sensor, é mais rápido do que o tempo da frequência de passar por todo o telão. E isso acaba fazendo o quê? Não dá tempo de cobrir todo o telão. Então, o que você precisa fazer? Fotografar com velocidades mais baixas nesse caso. Então, eu vou te dar um exemplo. O telão de LED, ele muda bastante dependendo do tipo do telão. Eu não sei porquê, mas eu já fiz vários telões diferentes, que são velocidades um pouco diferentes. Mas eu vou dar um exemplo da fluorescente. Se você fotografar em velocidade 250, numa fluorescente daquelas antigas, sabe o que é uma fluorescente? Fluorescente é aquela, pelo que eu lembro, é aquela luz esticadinha, né? Isso mesmo. Beleza. Chama de fluorescente. Se você fotografar um lugar que tem luz de fluorescente com velocidade de 250, você vai ver que ela vai manchar. Ela não vai ficar sempre a mesma cor, ela vai ficar meio amarelada, meio mais escuro, porque é a frequência. Então, se você baixa para 160 de velocidade ou 125 de velocidade, aí já não tem mais esse problema. Porque o tempo de, por exemplo, 125 de velocidade, este tempo que ele vai abrir o sensor é o tempo em que, mais rápido que isso, dá tempo suficiente para a fluorescente conseguir gerar luz por toda ela. É a mesma coisa no telão. Então, o que você precisa fazer? Basicamente, baixar a velocidade. Você baixar a velocidade da sua câmera, você vai ter a informação de todo o telão. Agora, quanto de velocidade? Vai depender um pouquinho do telão, você tem que fazer o teste na hora. Mas provavelmente, você lembra a velocidade que você estava fotografando? Então, eu acho que eu fiquei brincando justamente com essa parte, que o ISO não é, pelo que eu lembrava. A abertura não era. Aí eu fiquei tentando brincar com a velocidade ali, para ver mais ou menos qual encaixaria. Mas quanto de velocidade em média você fotografou?
eu não lembro em custo, mas por volta, deve ter ficado ali por volta de 100, 120, por aí. Tá bom, ó, então não é uma brincadeira oficial, tá? A gente tem que tomar cuidado. Às vezes, eu vou brincar, vou testar. Primeiro a gente tem que, aquilo que tu falou, né? A gente tem que testar isso na prática mesmo, antes, né? E experimentar. E entender isso. Para chegar lá na hora e a gente não poder testar lá na frente, né? Porque com nervosismo, às vezes a gente não se dá conta, né? Às vezes a gente se perde um pouquinho. Então, sim, velocidade mais baixa tende a dar certo, tá? Você precisa mudar a velocidade ali. Mas o que acontece? Você tem que, nesse momento, tem que testar antes, né? Chegou lá, tem um telão, o telão tá ligado, você vai fotografar vai fazer um ensaio ali na frente, antes de posicionar o cliente ali, você já testa a velocidade que você precisa fazer para ter informação de todo o telão. Isso é muito, muito, tá? Mas é velocidade, fica tranquilo com a velocidade. Mas, ó, isso é basicão mesmo, então tem que testar sempre essa parada.